Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu canal de futebol aqui do YouTube. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria, fala aí galera. É isso aí pessoal, depois de um tempo aí sem nós gravarmos vídeos juntos, porque episódios de podcast aí tem sido frequente, a gente até tem gravado junto, mas o Pablo reapareceu no canal, quem diria? Pablo reapareceu no canal e dessa vez, Pablo, para nós falarmos aí de um assunto bastante, podemos dizer assim, polêmico, que aconteceu principalmente em evidência na última semana, que atende pelo nome de Jorge Jesus, JJ aí, como a torcida do Flamengo gosta de falar e tal. Porque a gente sabe que teve aquela conversa lá, aquela entrevista que ele deu lá até num programa de TV, que até parece que a diretoria do Flamengo estava se esperando que a diretoria do Flamengo fosse falar alguma coisa sobre o caso. Pelo que eu vi, a diretoria do Flamengo não se pronunciou, não é uma novidade, porque o presidente do Flamengo parece que não se pronuncia nunca. Quem é o porta-voz do Flamengo é o Marcos Braz, e além disso, teve aquele caso lá do áudio vazado do Jorge Jesus, criticando grande parte do trabalho do Paulo Souza, falando mal do Paulo Souza, de certa forma foi uma coisa antiética, vazada lá pelo jornalista. Então, nós vamos discutir bastante isso aí hoje, mas principalmente, Pablo, o assunto central aqui desse vídeo é, cara, até quando que o Flamengo vai ficar nessa dependência com esse fantasma do Jorge Jesus? Eu acho que o Flamengo tem que seguir em frente. Mas antes de o Pablo responder, galera, e de nós entrarmos aqui a fundo nesse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixa o like no vídeo, nos ajuda muito, a mim e ao Pablo, e a cada vez que o vídeo recebe mais likes, ele é impulsionado e atinge mais visualizações. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Partiu para o vídeo, vamos lá. Bom, Pablo, retornando aqui. Então, cara, quando é que será que o Flamengo vai parar com essa sina de Jorge Jesus? Só o Jorge Jesus que funciona, só o Jorge Jesus que vai dar certo e deixar um outro treinador trabalhar, cara. Porque aquilo que aconteceu em 2019 tá lá, é história, beleza. Mas eu nem sei se o Jorge Jesus continuando, ele conseguiria repetir esse feito que ele conseguiu. Parece que alguns torcedores do Flamengo até se conscientizam falando que o Jorge Jesus talvez não daria certo de novo, ou se ele voltasse. Mas, cara, o Flamengo precisa parar com isso, com essa sombra do Jorge Jesus a todo treinador que venha dirigir o clube, porque se for assim, nem o Guardiola e o Klopp vão dar certo no Flamengo, cara. Cara, então, eu já tinha falado isso algumas vezes, que eu acho que o Marcos Braz e o Bruno Spindel erraram em não esperar o Jesus no começo do ano para poder fechar com ele. Fechou com o Paulo Souza por pura birra, porque o Jorge Jesus estava esperando uma resolução do que iria acontecer no Benfica. A gente sabe que se ele quisesse ele já podia ter fechado, mas pô, a gente tem que... Assim, Jorge Jesus não é santo, mas a gente tem que pensar pela cabeça do cara. Tipo, eu tô aqui no Benfica, eu tenho a chance de ir pra próxima fase da Champions e eu não sei se o clube vai me demitir ou não. Acabou que ele foi demitido na semana seguinte e o Flamengo já tinha fechado com o Paulo Souza. Então, eu acho que, assim, uma semana pra fechar com o Jorge Jesus foi o tempo aí que o Flamengo não esperou, e por esse tempo eu diria que a gente não, que o Flamengo tá passando pelo que tá passando hoje. Em dezembro já tinha saído a notícia que o Flamengo tinha ido atrás do Paulo Souza. Se eu não me engano, no começo do ano, o Internacional já estava com conversas avançadas com eles. E o Flamengo atravessou o Internacional porque ficou com raivinha, né? O Braz e o Spindel, mais o Braz, eu diria, ficou com raivinha do Jorge Jesus. O Jorge Jesus estava fazendo cera, né, digamos, e tal, estava fazendo doce, e ele foi lá e fechou com o Paulo Souza. Primeiramente, o estilo do Paulo Souza é um estilo completamente diferente do que o Flamengo estava jogando. Aí as pessoas vão falar, mas o jogador não pode jogar em tal posição, não sei o quê. Poder pode, por exemplo, o Felipe Luiz jogando de zagueiro. É um cara que tem uma predisposição para jogar lá, ele cumpre essa função bem, não tão bem quanto o zagueiro, mas razoavelmente bem. O Isla, de zagueiro, não deu certo, não tem nem como o Isla jogar ali de zagueiro. O Rodinei ali... Não joga de lateral, cara. É impossível. Aí você põe o Everton Ribeiro de ala. Tentou, não deu certo. Aí vai continuar tentando.
Vai pôr o Marinho de ala. O Marinho se destacou a carreira inteira dele na ponta direita. Aí vai pôr o cara de ala. Botou lá, não deu certo. Até agora não tá dando certo e o cara não tá tendo continuidade. Fora que ele é reserva no Flamengo. Então, eu acho que são muitas coisas aí que vão contra aí o Paulo Souza. E se a gente pegar o aproveitamento dele nos outros times que ele dirigiu como técnico, você pega aí os 4 times competitivos, 2 da Inglaterra, mais o da Bélgica, se eu não me engano, né? E o Fiorentina. E o Fiorentina da Itália. O aproveitamento dele é de 35%. 35% é o aproveitamento dele nesses 4 times que ele competiu numa liga competitiva. E você pega agora o aproveitamento dele no Flamengo é de 33% na Série A. Eu não vou nem contar o Carioca, porque o Carioca é ilusão, mas o aproveitamento dele no Brasileiro é de 33%. Mas, por exemplo, na Libertadores ele tá bem, cara. Pô, cara, mas o grupo do Flamengo não é difícil, tá ligado? Então, tipo assim, não é parâmetro. Tudo bem que você não pode, tipo, menosprezar o grupo e tal, mas não é nenhum parâmetro. Então, tipo assim, o aproveitamento dele numa liga competitiva, comparado com as ligas competitivas que ele competiu, é praticamente o mesmo, 35%. O Jorge Jesus tem um aproveitamento na carreira de 55%. O técnico do técnico do Corinthians, se eu não me engano, tem um aproveitamento de 45% a 50% na carreira. Então, tipo assim, o Marcos Braz e o Spindle erraram, tá ligado? Eles erraram, eles simplesmente erraram, eles não analisaram. Fora que o estilo de jogo do Paulo Souza é um estilo de jogo completamente diferente do estilo de jogo que o Flamengo joga. E se o estilo de jogo dele é diferente do que o Flamengo joga, o Flamengo deveria contratar jogadores. E essas contratações de jogadores vieram picotadas, muito picotadas, em meios de competições, não deu tempo de entrosamento, os jogadores chegou já lesionando. Então, assim, é complicado, porque você pega o Jesus quando veio pro Flamengo, apesar de ter tido um mês de trabalho, vieram logo as contratações que ele pediu para poder jogar. Então, o Flamengo tinha um estilo de jogo e ele já pediu logo as contratações dele para dar continuidade nesse estilo de jogo. O Paulo Souza, ele tem decisões muito duvidosas, tipo manter o Hugo Souza no gol. Isso não faz nenhum sentido, independente de você achar que o Diego Alves já tá em final de carreira, etc. Ele é o melhor goleiro que a gente tem. O tá bem falhando, já não é de agora, né, cara? E eu tô falando melhor porque o Santos não teve a oportunidade aí de mostrar ainda o que aquele veio, né? Porque ele se machucou. 3 partidas se machucou. Não, mas eu não acho também o Santos nem isso tudo. Pra mim ele é um goleiro regular. E outra coisa que tem pra falar também é que eles erraram, cara. Eles simplesmente erraram nesse projeto e estão levando esse projeto e, na minha opinião, o que parece é por pura birra, é por pura... como é que eu posso dizer? Não vou ceder à pressão, tá ligado? Porque, assim, cara, eles já tinham errado no Domi, tá ligado? Mas aí dá pra perdoar porque não tinha ninguém no mercado. Você poderia pegar ali o Rogério Ceni que tava no Fortaleza? Poderia, mas era um cara que tava cru ainda. Então era uma incógnita. E apostou no Domi, que também era uma incógnita. Então eu acho que já deveria ter apostado no Rogério Ceni nessa época, quando o Domi veio. E depois, no final do ano, eles apostaram não, né? Foram atrás do Rogério Ceni, ganhou o Brasileiro, beleza. E o Rogério Ceni começou o Brasileiro, ganhou o Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil? Né? Acho que Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. E depois foi pro Brasileiro. Cara, o Rogério Ceni teve o time completamente picotado. Completamente picotado no começo do ano. O Gabigol, pra ter uma ideia, não tinha feito nem 5 partidas enquanto o Ceni era técnico do Flamengo no começo do ano passado, cara. É um completo absurdo. Fora que o Flamengo vinha de uma pré-temporada nula por causa da pandemia, então já emendou o Carioca e tal. O Ceni já pegou o time remendado, jogadores na seleção, bastante jogadores na seleção. E o Rogério Ceni, obviamente, caiu o aproveitamento dele. Era de se esperar que fosse cair o aproveitamento dele. Aí fosse criando uma pressão, um ambiente ruim e tal, e ele foi demitido. Eu acho que não era para ele ter sido demitido.
Eu acho que o Rogério Ceni tem muitos problemas, mas não era pra ele ter sido demitido. Você vê agora, se o Rogério Ceni foi demitido e o cara ganhou 3 títulos pelo Flamengo, ganhou o Brasileiro, ganhou a Supercopa e ganhou o Carioca, o Paulo Souza perdeu 3 títulos pro Flamengo, cara. O Paulo Souza perdeu a Guanabara, perdeu a Supercopa do Brasil, ainda perdeu o Carioca, pô. O cara perdeu 3 títulos pelo Flamengo, tá ligado? E tá mantido no cargo, com aproveitamento de 33%. Os jogadores a gente vê que tá fazendo o que ele manda, porque não é possível o Flamengo, com o elenco da qualidade que tem, tá jogando do jeito que tá jogando. Então, o Marcos Braz e o Spindle vão ter que dar o braço a torcer. Eu acho que já deu o Paulo Souza. A galera gosta de falar, tem que dar tempo pro técnico trabalhar. Mano, mais do que ele já teve, tipo, é um completo absurdo, tá ligado? E assim, eu não falo nem de contratar o Jorge Jesus, tá ligado? Mas ele tem que sair, cara. E se for o Jorge Jesus que estiver no mercado, tem que pegar o Jorge Jesus, porque é o melhor técnico disponível. E assim, não tem como, ele tem que sair. As declarações do Jesus, eu acho que foram... Estão falando inclusive algumas pessoas do bastidor que se o Paulo Souza sair, porque já estão cavando a saída do cara antes mesmo dele chegar, mas beleza. Se ele sair, vão tentar tirar o Vojvoda do Fortaleza? Cara, eu acho que já passou dessa fase do Flamengo querer inventar, tá ligado? Mano, é o Jorge Jesus, cara. Independente de declaração, independente de ter sido antiético, independente de tudo. É o Jorge Jesus para 2 coisas. Primeiro, porque o histórico do cara fala por si só. O cara teve uma temporada, digamos que... O cara teve uma volta ruim ao Benfica, digamos, né? Em questão de que ele não conquistou títulos nem nada, mas ficou lá em cima e tal, mas é Portugal, né? E teve um aproveitamento bom no time. É tipo igual o Rogério Ceni, que foi demitido com 75% de aproveitamento. O Jesus, se eu não me engano, saiu do Benfica com 65% de aproveitamento, tá ligado? Então, assim, não tem erro, cara. Vai no Jorge Jesus para 2 coisas. Ou ele vai dar continuidade ao trabalho dele de 19, não tô falando que vai ser igual a 19, mas vai ser um bom trabalho, ou então ele vai fazer o Flamengo pior do que o Flamengo já tá e vai acabar esse fantasma, tá ligado? Então, já contrata logo, não fica esperando, eu vou no Vojvoda, vou no Carvalhal, vou no Leonardo Jardim. Não, mano, vai logo no Jorge Jesus, cara. É um cara que é identificado com a torcida, é um cara que é identificado com o Flamengo, é um cara que é ídolo no Flamengo, tem história no Flamengo. Talvez seja o maior técnico que o Flamengo já teve. Então, tipo assim, vai logo no cara, tá ligado? Não espera muito, não. Mas olha só, isso envolve diversos fatores. Inclusive, foi o que você falou aí, a postura antiética que ele teve com o Paulo Souza. Beleza, o trabalho é ruim e tal, até concordo que o aproveitamento é muito baixo, se igualando aos aproveitamentos que ele teve lá em Fiorentina e tal, na Itália, na Inglaterra. Mas é um profissional que ainda tá lá, cara. E todo profissional que chega no Flamengo tá com o fantasma de Jorge Jesus. Parece que... Cara, mas tipo assim, eu acho isso muita hipocrisia. Porque o Jorge Jesus estava no Benfica e o Flamengo foi lá pra Portugal. Isso ninguém fala, tá ligado? Ele enchia o saco aqui, é antiético? Mas... Cara, não, isso é o que acontece. Tipo assim, no mundo ideal, é esperar o cara terminar o trabalho, não sei o quê, mas todo mundo sabe que isso não acontece. Tá? Todo mundo sabe que é antiético. É antiético, e é assim que funciona, porque é assim que funciona. Não, e ele até falou, quando ele deu a entrevista, falando que quando ele estava no Benfica, prestes a sair e tal, ele queria até ir pro Flamengo, que o Flamengo tá procurando ele e outras equipes, inclusive do Brasil. Mas que ele falou que ele não podia sair porque tinha que pagar a multa de 20 milhões de euros, cara. Então, é exatamente isso que eu tô falando, cara. Não, é antiético, mas... Também porque a gente também, principalmente, se você não analisa os 2 lados, você só acha que só um lado tá errado, a galera sempre crucificando o Jorge Jesus. Ele falou também, na entrevista até bastante importante para esclarecer os fatos, que ele falou que durante ele saiu, todo mundo crucifica ele porque que ele saiu, sendo que ele estava muito bem e tal. Ele falou que o principal motivo foi a pandemia, ele estava se sentindo sozinho, isolado, longe da família,
entendeu? Ele preferiu sair porque foi o melhor que ele achou que deveria ter feito naquele momento, porque ele viu que a pandemia não ia sumir assim de repente, ia ser um problema muito grande no decorrer dos anos e é diferente de agora, que as coisas estão avançando e tal, voltando ao normal aos poucos. Então, se ele tivesse aqui, se a gente trouxesse aquele 2019 para agora, com certeza ele continuaria nesse contexto de pandemia e tal. Só que naquela época a pandemia estava muito forte no Brasil e tal, até na Europa mesmo. Então ele explicou diversas coisas, inclusive o fator dele ter motivado ele a sair. Agora sim, eu concordo com você, até para a gente encerrar o vídeo aqui. Eu concordo com você, o Flamengo não tem que pensar se vai demitir e tal, o Paulo Souza vai mandar embora, que mande, assim, terminou a primeira fase da Libertadores, manda o Paulo Souza embora e tal, já que não está feliz com o aproveitamento, que realmente o aproveitamento de 35% é um aproveitamento muito baixo, mas assim, cara, tem que ir logo atrás do Jorge Jesus, porque parece que ele falou que está com proposta também do Fenerbahçe, algumas propostas do futebol europeu, mas é aquilo, o Flamengo tem que correr atrás. Mas, assim, a gente sabe que o ego do Jorge Jesus é muito grande. Inclusive, nessa própria entrevista, que foi uma entrevista, assim, emblemática, eu não perdi nenhum momento, até mesmo para poder fazer o vídeo, ele falou, cara, é assim que a gente vê o tamanho do ego dele. Eu gosto do futebol que o Jorge Jesus pratica, assim, pelo que ele faz com os times, a gente sabe que ele é bom, mas o ego dele, cara, pega antipatia por muitas pessoas, inclusive por mim, não é por ele ter sido técnico do Flamengo e tal. Ele falou, cara, que o Everton não atraiu ele na Premier League, que é uma liga disputadíssima, e o Everton, ultimamente, foi dirigido pelo Carlo Ancelotti, que fez o Everton ser competitivo, porque ele está acostumado a disputar títulos. Então, a gente vê que o ego do Jorge Jesus, até mesmo quando ele estava aqui no Flamengo, era Ele enorme. falou alguma mentira? Não, cara, mas o Ancelotti tem muito mais currículo. Cara, então, mas cara, é assim, é porque ele não foi técnico do teu time, tá ligado? Cara, mas olha só, o Ancelotti tem muito mais currículo que o Jorge Jesus tá em outra... Cara, tá, o Ancelotti tem muito mais currículo do que o Jorge Jesus. Mas por que o Ancelotti foi pro Everton? Porque ninguém fez proposta por ele. Ele só voltou pro Real Madrid porque fez um bom trabalho no Everton, pô. Então, mas o que eu tô falando... Se o Jorge Jesus não aceitasse o Everton, ele não poderia, tipo, alçar voos maiores assim na Europa, uma outra equipe grande de futebol europeu? Claro que poderia, cara. Seria tipo uma ponte. Igual o Ancelotti fez, mas esse ego dele... Claro, mas, cara, é o jeito do cara, tá ligado? Ame ou odeie, tá ligado? Tipo assim, eu particularmente gosto de pessoas assim, tá ligado? Porque essas pessoas, pelo menos, são autênticas e verdadeiras. Sim, tem personalidade. E nada vai pagar em 2019 o que ele fez, cara. Isso aí não paga, como eu falei, tá na história. Agora, se o Flamengo tá consciente disso e quer o Jorge Jesus, então corre logo, porque antes que ele assine com outro clube, é esquema de multa e tal. Então, só pra gente finalizar aqui, Pablo, pra encerrar de vez esse vídeo. Cara, então, não era melhor ter contratado o Jorge Jesus lá atrás e não ter feito com que o Paulo Souza, beleza, ele escolheu vir ao Flamengo e tal projeto. O cara podia estar agora na Copa do Mundo com a visibilidade muito maior, disputando com a seleção da Polônia, apesar da Polônia não ter muita chance no grupo, não sei. Mas não era melhor para o Paulo Souza, agora falando especificamente do Paulo Souza, do projeto de carreira dele, ele ter continuado na Polônia, a gente sabe que teve os desgastes e tal, mas a visibilidade que ele teria na Copa do Mundo, cara, ia ser gigante, até mais do que se ele viesse aqui para o Brasil a qualquer outro clube, entendeu? Ele tá correndo risco de ser demitido, era melhor ele ter ficado na Polônia mesmo. Cara, então, em relação a isso eu não faço a menor ideia, porque ele foi para ele tava na repescagem com a Polônia. Então, eu não faço a menor ideia se com ele lá a Polônia ia se classificar, até pelo que ele tem apresentado no time do Flamengo. O que eu posso dizer do Paulo Souza, na minha opinião, é que ele é um técnico ruim, tá ligado? Não, eu não tô zoando não, tô falando sério, cara. Cara, olha só. Se o Abel Braga é ruim, porque teve aproveitamento baixo, se o do Vasco agora, qual é o nome dele? Zé Ricardo. Se o Zé Ricardo é ruim, porque teve aproveitamento baixo. Se o Carille é ruim, porque teve aproveitamento baixo. Se o... Antes do Carille, que era até que tava... É o teu querido aí que tu gosta, o Valentim. O Valentim é ruim, porque teve aproveitamento baixo. Por que o Paulo Souza é diferente? Porque ele é português? Porque, cara, o único time que ele teve aproveitamento razoável foi na Fiorentina. Ele teve um aproveitamento razoável, onde o time ali casou
ele conseguiu ali levar o time ali para qualificação ali em cima e tal. Não chegou a disputar nada, não ganhou nada, mas conseguiu levar o time ali para cima. Foi o aproveitamento razoável dele. O outro foi na Bélgica, tá ligado? Onde ele ganhou o título, se eu não me engano, na Bélgica. Mas, cara, tu pega a carreira dele, não é uma carreira de um técnico vencedor, tá ligado? Não é um aproveitamento de técnico vencedor. E, tipo assim, se um jogador... Se você pode analisar um jogador pelas estatísticas que ele deu em campo, por que você não pode analisar um técnico pelas estatísticas que ele te dá de todos os jogos que ele fez e comandou, tá ligado? Então, assim, o que ele me mostra, a estatística dele, é que ele é um técnico ruim. Aí as pessoas ficam falando, os jogadores estão fazendo corpo mole, os jogadores estão de birra, os jogadores estão querendo que ele vá embora, estão fazendo tudo porque ele vai... Não, cara, não estão, tá ligado? No primeiro momento pode ter tido um estranhamento e tal, mas você vê claramente que o Flamengo está jogando no estilo que o Paulo Souza quer que o Flamengo jogue, cara. As substituições dele são bizarras, as escolhas dele são bizarras. Cara, não tem sentido você manter o Neneca no gol, sendo que o cara tá entregando vários jogos, tá ligado? Vários jogos. Pra ter uma ideia, o Rogério Ceni botou o terceiro goleiro pra agarrar porque o Neneca tava entregando, pô. O Rogério Ceni foi goleiro, pô. Sim. Tá ligado? Não tem cabimento, cara. Não tem sentido. O cara fez o Bruno Henrique cair de produção. O cara fez o Pedro cair de produção. O Pedro, cara, quer reserva. O Pedro quer reserva. Jogou bem com o Rogério Ceni, jogou bem com o Renato Gaúcho, jogou bem com o Domi. E não vai jogar bem agora. Tá jogando mal com o Paulo Souza. Com o risco do cara sair no meio do ano, porque o cara não quer ele. Aí ele sai no meio do ano, o Flamengo perde o Pedro, que é talvez o segundo melhor atacante reserva do Brasil, que seria titular em qualquer outra equipe que ele jogasse. Aí o Paulo Souza é demitido e o Flamengo vendeu o cara, porque ele não tava nos planos do Paulo Souza. Imagina isso. Imagina, cara, é um completo absurdo. Esse cara ainda tá no comando do Flamengo, cara. Independente de ser antiético, ético ou não, é por aproveitamento, cara. Se o Renato Gaúcho caiu com 75% de aproveitamento, se o Rogério Ceni saiu com 50 e pouco por cento de aproveitamento, o Paulo Souza tem 35% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, cara. O Flamengo, se eu não me engano, não tem uma vitória no campeonato, cara. O Flamengo não tem uma vitória no campeonato, cara. Eu acho que vai derrubar ele o Campeonato Brasileiro, porque ele tá muito mal mesmo no campeonato. Cara, o que eu acho que vai acontecer, o Flamengo joga contra o Universidade Católica. Provavelmente será um jogo difícil. O Flamengo deve ganhar, mas não apostaria na vitória do Flamengo. Então acho que se o Flamengo for mal e o Flamengo empatar ou tiver algum tipo de dificuldade, talvez ele seja demitido. Talvez. Talvez. Ainda não é certo. Aí se ele não for demitido nesse jogo, eu acho que no próximo jogo do Brasileiro, se ele não jogar bem... Vai. Cara, o Flamengo ressuscitou o Botafogo, cara. O Botafogo tava uma bosta, a torcida reclamando. O Flamengo venceu do Flamengo, venceu do Fortaleza e agora o Botafogo tá no G4, tá ligado? Pra tu ver olha isso, cara. Cara, é complicado essa situação, não dá pra prever assim, o que ele pensou na hora lá, de uma Copa do Mundo e tal, a situação muito instável na Polônia, e uma proposta assim que ele poderia ter uma maior visibilidade no Brasil, dirigindo um grande clube do Brasil. Mas é isso, galera, encerramos esse vídeo aqui, agora só nos resta esperar qual será o futuro aí do Flamengo, se vai envolver Jorge Jesus ainda, provavelmente... se o Paulo Souza continuar muito mal assim no Campeonato Brasileiro com aproveitamento baixíssimo, ele vai sair, se o Flamengo vai conseguir assim pegar o Jorge Jesus antes que ele acerte com outro clube. É só esperar a cena dos próximos capítulos, mas que a crise na Gávea está cada vez pior, isso aí é verdade. E galera, vocês têm algum comentário? Gostou desse vídeo? Tem sugestões pra gente debater aqui no canal? Deixa aqui embaixo no campo dos comentários, nós vamos trazer pro canal e debater bastante. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.